Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Há formas e formas de se perder um jogo, né? Há formas e formas de ser eliminado. O que acontece com o São Paulo é simplesmente inadmissível. É vergonha atrás de vergonha, vexame atrás de vexame. E dessa vez eu acho que o que mais nos deixa estarrecidos é que não foi surpresa nenhuma, né? É que não é mais surpresa, porque nós alertamos aqui dia após dia que nós não temos técnico. É visível isso. É visível isso. Gente, esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, simplesmente o melhor aplicativo de futebol que tem. Você vai aí no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente a OneFootball. Agora na OneFootball tem os lances ao vivo, que é muito legal. Assim que acontece o lance, logo após você acompanha na OneFootball todos os lances da Copa Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores. Fora que na OneFootball você acompanha a transmissão da Bundesliga gratuita, tica seu time do coração, acompanha todas as últimas notícias, minuto a minuto dos jogos, toda a cobertura da Champions League, mercado da bola. É um futebol completaço, é o melhor aplicativo de futebol que tem. Vai aí no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado e baixe gratuitamente a OneFootball, disponível para Android e iOS. Valeu, OneFootball. Galera, nós vamos entender aqui, explicar todo o panorama da situação. Vieram aí aqui os passapanos, aqui do canal muito pouco, vocês, meus irmãos que me acompanham aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tem toda a mesma ideia normal do que acontece no São Paulo hoje, né? Quando ganhou do Botafogo de Ribeirão, Inter de Limeira, São Bento, os tricas vieram. Aí, tá vendo? Tá vendo? Vieram debochar. Só que nós estávamos vendo, já era perceptível há mais de um ano que nós não temos técnico, que ele não serve. O que nos deixa mais aborrecidos, estarrecidos com tudo que acontece, infelizmente, no São Paulo, é que não é surpreendente pelo futebol que vinha sendo apresentado. Eu não tô nem falando desse resultado ridículo contra o Água Santa, de outra eliminação vexatória, eu não estou nem falando com o resultado. Eu estou falando do bom futebol apresentado. Cadê o padrão de jogo? Cadê a tática? Cadê a escalação coerente? Nós estamos falando isso, tentando alertar isso, dia após dia, e nada é feito. Tem formas de você perder um jogo. Se o São Paulo tivesse amassado o Água Santa, tivesse chutado 1000 bolas no gol, todo mundo jogando bem pra caramba, e aí você perde por uma fatalidade, por azar, é uma coisa. Mas não é isso. Não tem futebol, não tem treinamento, não tem técnico. Isso é uma coisa que nós já alertamos aqui todos os dias, batemos nessa tecla, imploramos tentando avisar. Imploramos tentando avisar. E essa diretoria irresponsável, que esse senhor Júlio Casares deve estar escondido, nada é feito. Nada é feito. Estão escondido aí. O diretor de futebol eu não vou nem citar aqui, que eu não tenho mais paciência. Porque isso é um inexistente, é um inútil. Nós estávamos jogando contra o Água Santa ontem. Ele tirou o Luan e colocou o Yegson Mendes. Não estou falando agora que o Luan é o melhor, ele é o melhor pra mim ali de primeiro volante. Eu não tô nem falando de jogador específico agora. Olha as substituições. Ele tirou o Luan e colocou o Yegson Mendes precisando ganhar do Água Santa. Ele tirou o David, que eu não gosto, mas é um atacante, e colocou o Pablo Maia, precisando ganhar do Água Santa, que quase não deu nenhum ataque no São Paulo. Isso é muito sério. Está óbvio que ele não está pronto, que ele não sabe nada de futebol como técnico, que ele não é técnico. Não tá claro. Ele tirou o Rato e colocou o Caio Paulista. O Rato joga no ataque com ele errado, de forma errada também, porque o Rato é meio atacante. Colocou o Caio Paulista. Ele colocou o Erisson, tinha o Juan no banco. Ele colocou o Erisson e tirou porque o Erisson não podia jogar. Cadê esse trabalho analítico que ele fala que tem? Fica ele e aquele inútil daquele francês pra colocar um cara que não podia entrar. Ah, tem 1 milhão de disso. Põe a bosta do Luciano lá pra frente, que é atacante. Tira o Luciano do meio campo. Aí ele colocou o Erisson e tirou o Erisson pra pôr o Alisson. E o Marcos Paulo não entra.
O que mais a gente precisa? Porque antes, eu até concordo que depois de 6 meses que ele tava lá no São Paulo, na segunda passagem, era opinião. Ah, eu gosto do Rogério, eu não gosto. Qual que é hoje a opinião? Não tá claro que ele não serve. Não tá claro que ele não sabe montar time. Não tá claro que ele não sabe nada como técnico de futebol. E isso não é... Nós não estamos sendo surpreendidos. Era o sentimento de todo mundo, com ele à frente do comando técnico, que a gente imaginava que poderia acontecer o pior. E aconteceu! Até quando essa diretoria vai ficar escondida aí e não vai fazer nada? Eu tô esperando a demissão dele. Sinceramente, tô esperando a demissão dele pela última entrevista coletiva. Pra mim, ele já tá derrotado. Eu tô, sinceramente, esperando a demissão dele. Agora. É muito estressante, é muito desgastante, porque a gente fala isso aqui o tempo todo. Não consegue montar o time. Tudo bem, teve azar, teve as lesões, não sei o quê. Mas não coloca meramente os jogadores na posição. É simplesmente inaceitável. Mas vamos lá. Ah, Titico, o problema é da diretoria. A diretoria, o São Paulo já demitiu 1 milhão de técnicos e não sei o que, não adiantou nada, eu concordo. Tem essa história também. Tem essa história também. Mas é claro que o problema maior é da diretoria. Indiretamente ou diretamente é essa diretoria horrorosa. Só que isso não vai mudar. Vocês sabem o que eu penso da diretoria, mas isso não vai mudar. É a mesma chapa da vida inteira. São os mesmos caras. É utópico falar isso. Ah, mas o departamento médico e não sei o que. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe isso. Só que infelizmente não vai mudar. Nós precisamos agora de um técnico que meramente coloque os jogadores na posição. Que tente extrair um pouco desse elenco. O elenco não é o Real Madrid, já falei aqui 1 milhão de vezes, mas não é o pior pra mim é um dos melhores do Brasil. Tirando salvo as exceções, pra mim é pau a pau com o Corinthians. Pode ser pior que o Flamengo, pra mim é pior que o Flamengo. O Palmeiras tá muito mais bem encaixado, concordo. Tem o Atlético Mineiro, concordo, mas você não consegue montar um time com Arboleda e Ferrarese na zaga, que já estiveram várias vezes disponível e ele escolheu o Léo contra o Del Valle. Você não consegue pôr o Igor Vinícius e o Wellington ou o Caio Paulista na lateral esquerda? Não consegue montar um meio de campo com o Gabriel Neves e com o Luan? Ou com o Luan e com o Jackson Mendes? Com o Galopo, com o Rato? Com o Marcos Paulo, com o Luciano, com o Caleri? Com esse David aí? Você não consegue montar um time? Você perde pra todo mundo? Você não consegue fazer esses caras jogarem? Não dá? Então é inadmissível. Eu sei dessa história, é utópico a gente falar, mas tem que mudar o departamento médico, precisa de mais transparência. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Essa diretoria, ela é escrota mesmo e vai continuar sendo. Nós precisamos que eles parem de contratar invenção. Diniz é uma invenção. Crespo, por mais que seja um cavalheiro, por mais que tenha sido um baita de um cara com a gente, também era uma aposta. E esse Rogério Ceni é simplesmente inadmissível. É pra contratar alguém que não faça rodízio. Rodízio. E aí quando vem falar, mas é só culpa da diretoria. Vai ter os tricas aí que vai chegar pra mim. É só culpa da diretoria, você não sabe nada. Fluminense, Palmeiras, né? Até o Flamengo, ali só tem Jesus Cristo na diretoria, né? É tudo redondo, né? As finanças são redondas. Corinthians, as finanças são redondas. O time, a administração ali, a política é igual de Elysium, né? É simplesmente perfeito. Não é. Atlético Paranaense, Internacional. Você acha que esses caras são flor que se cheire? Marcos Braz, Landim. Tem muita diferença? É porque no São Paulo não querem fazer futebol. Daria, mesmo com essas diretorias podres que nós temos, e essa nossa, que é uma das mais podres que tem, daria pra eles fazerem essa palhaçada que eles fazem, essa politicagem, e deixar um técnico lá meramente coerente pra fazer o futebol do São Paulo. Exemplo do Dorival Júnior, que é um cara que acabou de ganhar Libertadores e Copa do Brasil, é um cara que não vai inventar em todas as posições. Pelo menos não nesse momento. Pelo menos não nesse momento. Então nós estamos esperando agora dessa diretoria omissa, escrota, para demitir esse ex-atleta, esse ex-goleiro que está de forma irresponsável no cargo de técnico de São Paulo. Estamos esperando que isso aconteça agora.
Que eles estão escondidos, né? Não dá pra saber onde eles estão. O presidente blogueirinho lá não dá pra saber onde ele tá. Ele deve estar escondido em algum lugar. Só aparece na boa, só vem na boa. Na hora de tomar uma decisão certa em prol do São Paulo, tá aí, sumiu. Sumiu. Essa história do Marcos Paulo, isso é simplesmente surreal. Isso já é passível de demissão. Porque o Marcos Paulo, ele pode ser... E o Marcos Paulo é o novo Benítez, é o novo André Anderson, é o novo Rigoni, talvez, é o novo Marquinhos. O Marcos Paulo, ele pode ter jogos horrorosos pelo São Paulo. Pode não virar nada, pode ser uma das maiores decepções. Nós não sabemos e nunca vamos saber porque o técnico nem tenta. Técnico não. Ex-goleiro que está no cargo de técnico. Ele nem tenta, ele nem coloca. E foi assim com o Luan, que arrancou a titularidade da Marra por causa da torcida, e com o Galopo. Que era o artilheiro, o melhor jogador nesse comecinho de temporada. Ridículo esse paulista. Melhor jogador nesse começo de temporada. Banco do São Paulo. Não jogaria de titular de jeito nenhum. Só teve oportunidade por causa das lesões. Então é simplesmente inadmissível o que acontece dia após dia no São Paulo Futebol Clube. Olha, gente, é estressante, é desgastante, não dá mais, acabou, não é mais opinião, está claro. E agora, falando um pouquinho, vamos... Rogério, ídolo como goleiro, precisa sair urgente. Pra também agora, vamos olhar com um pouquinho de humanidade pra preservar a imagem dele como ídolo, que pra mim eu já não tô mais conseguindo separar, eu já não tô conseguindo mais olhar pro Rogério, infelizmente, com toda aquela empáfia, com toda aquela arrogância, com toda essa incompetência. Porque ele fala, não, mas ele chega e ele peita todo mundo, né? Na forma como ele fala, no sentido de tática, no sentido de jogador, no sentido de análise de futebol. Aí o cara chega e fala, eu não vejo o Jackson Mendes como primeiro volante, quero tirar isso dele. Luciano eu vejo como meia, Galopo eu não vejo como meia, vejo como centroavante. Fica falando um monte de abobrinha, um monte de merda pra gente e nada dá certo. Se ele tivesse fazendo todas essas bostas aí, desculpa o palavreado, se ele tivesse fazendo todas essas merda aí, e colocando todos os jogadores em posição errada e ganhando e esfregando título, vitória na nossa cara, beleza. Aí nós vamos ter que engolir. Mas ele esfrega um monte de baboseira na nossa cara, um monte de coisa errada. E não ganha nada. Então você quer falar o quê? Você quer ter razão do quê? Você quer ter moral do quê? Se você mexe tudo errado e você não ganha nada. Você quer ter razão do que? Não é mais opinião. Você não serve para ser técnico de São Paulo. Para mim, você não é técnico. Você é o pior que tem, um dos piores. Não consegue extrair nada de nenhum jogador. Não consegue extrair o melhor dos jogadores. Mexe errado, substitui errado. E fala um monte de abobrinha nas coletivas. O seu extracampo ele é horroroso, ele é péssimo. E muito do que nós sentimos pelo Igor Gomes, Nestor, agora David... é culpa sua, infelizmente. O ranço que nós temos desses jogadores, a raiva que nós temos desses jogadores é por culpa sua, infelizmente, da sua má gestão, da sua mau gerenciamento com os jogadores, é simplesmente pífio. E aí nós temos os que a gente imagina serem bons, que não tem nem chance com você, né? E isso é perceptível. E isso é um dos maiores problemas, o que você fez com o Luan, Galopo, Benítez, André Anderson, Marcos Paulo e muitos outros. E Ferrarese, era Léo titular no Ferrarese? Então não dá mais, acabou.